Doutor Daniel, é possível fazer cirurgia plástica gratuita? Sem pagar um centavo, custo zero? É possível isso? Pelo Sistema Único de Saúde é viável, é possível. Existem cirurgias plásticas que são realizadas pelo Sistema Único de Saúde. Se existem, quais são, como são realizadas, que cirurgias eu posso realizar e qual o procedimento, qual o processo para que isso ocorra. Se você é uma pessoa que gostaria muito de realizar lá sua cirurgia plástica, mas muito preocupado aí com questões financeiras, senta aí para você entender um pouco mais sobre como cirurgias plásticas são e podem ser realizadas sem você investir um centavo. E, obviamente, quais cirurgias estão dentro desse escopo de atuação e como isso é possível, como isso é realizado, em que condições. Senta aí pra gente prosseguir, lembrando a você quem vos fala, Dr. Daniel Botelho, cirurgião plástico, mais ou menos 10 anos da minha vida, dedicado a cirurgias de contorno corporal, cirurgias da mama, agora sim, cirurgia plástica gratuito. É possível? Roda essa vinheta. Queridos, de fato, existem cirurgias aí que são realizadas pelo Sistema Único de Saúde, inúmeras inclusive, não são poucas. Algumas são realizadas de forma, como vou dizer assim, de forma organizada, né, de forma obrigatória muitas vezes, né, porque de fato ali algumas cirurgias têm um caráter funcional importantíssimo, e dentro dessas cirurgias, com um olhar mais funcional, são realizadas de maneira muito regular, mas existem sim cirurgias de caráter estético que são realizadas pelo Sistema Único de Saúde. E como são realizados, né? Quais cirurgias? De fato, como disse a vocês, existem serviços de cirurgia plástica em inúmeros hospitais públicos, hospitais de ensino, hospitais de escola, universidades, e que são realizados, né, de maneira aí sistêmica, cirurgias plásticas em inúmeros pacientes por inúmeros motivos. O mais óbvio, o mais clássico, o frequente são as cirurgias reparadoras. Por exemplo, pacientes que passam por uma reconstrução de mama após câncer de mama, eventualmente ali vão ter a sua reconstrução 100% assistida pelo Sistema Único de Saúde, às vezes até envolvendo implante. Então muitas vezes é frequente, inclusive, você faz lá, né, a reconstrução de uma mama e para simetrizar, para igualar, você precisa fazer a mama, né, com caráter estético do outro lado, para você ajustar, né, simetrizar as mamas. Então isso muitas vezes ele leva a cirurgias de múltiplas etapas, que é muito comum. As cirurgias de reconstrução mamária, você tem lá as cirurgias, por exemplo, de orelha em abano, muitas vezes quando você tem lá como comprovar um impacto do ponto de vista de socialização, né, do ponto de vista emocional, psicológico naquele paciente, você consegue, né, que aquela cirurgia seja assistida pelo Sistema Único de Saúde. Muitas vezes é óbvio, não é uma situação tão simples assim. Muito frequentemente você precisa passar pelo crivo ali do Sistema Único de Saúde, seja pelo encaminhamento através do posto de saúde, chegando até um serviço credenciado de cirurgia plástica, muitas vezes serviços de referência que tem ali como objetivo o ensino, né, hospitais de escola, por exemplo, aí grandes faculdades de medicina que tem residência de cirurgia plástica, vão realizar essas cirurgias de maneira corriqueira. Muito comum, né, reduções mamárias, que quando você tem ali comprovado algum impacto do ponto de vista funcional, né, cirurgias pós-bariátricas, aquele paciente que perdeu muito peso e precisa de uma readequação funcional devido ao excesso de pele. Você tem, por exemplo, cirurgias de orelha em abano, quando, como eu disse, tem se comprovado o impacto psicológico, né, naquele paciente a partir de 5 anos de idade, que ali muitas vezes o Sistema Único de Saúde vai assistir, né, o tratamento cirúrgico daquele paciente. Poxa, doutor, mas a cirurgia é um caráter 100% estético, né? Poxa, aquela paciente que não tem problema nenhum, mas só quer fazer a cirurgia estética. Nesse tipo de situação é muito mais difícil. Normalmente o Sistema Único de Saúde ele não vai assistir exatamente, né, na integralidade esse paciente. Porém, muitas vezes, dentro de hospitais de escola, né, hospitais em que tem serviço de cirurgia plástica,
muitas vezes existem programas, né, que facilitam a cirurgia para esse tipo de paciente. Agora, é óbvio, que é importante que você entenda, né, são cirurgias com uma proposta de ensino, não são ali muitas vezes cirurgiões, né, no seu alto nível, são profissionais que estão num processo de aprendizado e muitas vezes a gente está falando de cirurgias tecnicamente mais simples, né, que estão numa fase, digamos assim, de fortalecer alguns conceitos, né, os cirurgiões estão de fato aprendendo, então algumas situações, alguns erros, alguns probleminhas acabam sendo comuns. Porém, como eu disse a vocês, assim, é uma situação que é viável e muitas vezes pode assistir aí inúmeros pacientes que não têm condições financeiras de forma alguma e sofrem muitas vezes aí, ou sofrem, por exemplo, com mamas muito volumosas, ou crianças aí que sofrem com condições como orelha em abano, ou uma ginecomastia com impacto psicológico muito importante. Então a gente acaba tendo situações em que, quando se comprova um impacto, seja psicológico ou mesmo funcional importante, o Sistema Único de Saúde pode arcar. Como eu disse, não é uma situação muitas vezes simples, porque você precisa passar pelo plano de saúde, pelo postinho de saúde, do postinho de saúde vão te encaminhar para o serviço de cirurgia plástica, referência daquela região. Após isso, você vai passar pelo serviço de cirurgia plástica, vai ser atendido, daí até marcar a cirurgia. São inúmeras etapas, inúmeros processos. Muitas vezes isso vai levar alguns anos, 2, 3 anos. Às vezes pode ser até que leve mais tempo, né? Então, por uma questão também de estrutura, acaba não sendo viável que se atenda, né, na celeridade que muitos pacientes gostariam. Certo? Por outro lado, é óbvio, muitos pacientes às vezes questionam, falam, poxa doutor, mas por que o Sistema Único de Saúde não consegue garantir cirurgia plástica para todas as mulheres? Seria o mínimo, né, que se poderia esperar que o nosso sistema de saúde pudesse garantir cirurgia plástica aí para todo mundo. Imagina só se o Sistema Único de Saúde tivesse que bancar a cirurgia, né? Um tratamento que não é barato, um tratamento que é caro, cada paciente ali eventualmente vai custar para o Sistema Único de Saúde, sei lá, alguns milhares de reais, fosse ali garantir cirurgia para todo mundo, para todos que quisessem. Ia ser basicamente impossível, o Sistema Único de Saúde ou ia falir, ou a carga tributária, ou digamos, o imposto ia triplicar. Imagina só você pagando 2, 3 vezes mais imposto só para pagar a cirurgia plástica do fulano ciclano que está querendo fazer, enfim. Seria basicamente inviável, né? Impossível de se imaginar que uma situação como essa fosse sustentável financeiramente dentro do Sistema Único de Saúde, muito embora para situações mais específicas, como eu comentei com vocês, pacientes pós-bariátricos que perderam muito peso, tem lá uma situação específica, né? Feridas por conta das dobras de pele ou um excesso de pele muito grande que impacta ali na funcionalidade, mamas muito volumosas que impactam na funcionalidade daquela mama, né? Digamos, na rotina, no dia a dia, né? No impacto funcional importante. Mesmo lá, situações que têm um impacto psicológico muito importante para o paciente, eventualmente também podem ser assistidos. Certo? Sabia dessas, meu queridinho? Então, são situações em que você pode aí considerar que é possível se realizar uma cirurgia plástica sem nenhum custo. Certo? Como eu disse a vocês, muitas vezes são realizadas em ambiente de ensino. É importante que você esteja a par aí 100% das condicionantes. Se de fato for realizar, converse muito aí alongadamente com o seu cirurgião, com o cirurgião plástico que for realizar, ou mesmo a equipe, ou mesmo o cirurgião ali que está aprendendo, que vai ali realizar a sua cirurgia. Também é importante você ter uma conversa muito detalhada. Certo, meu queridinho? Ficou a par? Ficou atento? Então, se eventualmente quiser procurar assistência, o caminho normalmente passa pelo posto de saúde. Do posto de saúde vão te encaminhar pelo serviço de cirurgia plástica de referência, que pode ser na região. Muitas vezes hospitais de escola que vão receber esses pacientes aí encaminhados através do Sistema Único de Saúde. Certo? Guardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!